O que acontece quando sonhos de estrelato nascem do trauma? Essas 22 estrelas antigas de Hollywood não apenas chegaram a Tinseltown, elas correram para lá, fugindo de lares desfeitos, pobreza e abuso. Mas o que encontraram foi um novo tipo de perigo: exploração disfarçada de fama. Esta é a história emocional e crua daqueles que suportaram os cantos mais sombrios dos holofotes e viveram para contar. Fique por perto. Sua sobrevivência é mais poderosa do que qualquer roteiro já escrito. Judy Garland. Muito antes de Judy Garland encantar o mundo como Dorothy em O Mágico de Oz, ela era Frances Ethel Gum, uma artista infantil empurrada para o palco por sua mãe. Quando tinha 13 anos, Judy já havia fugido de uma vida de pobreza e instabilidade, apenas para cair nas garras dos estúdios MGM, onde a exploração era disfarçada de oportunidade. Ela não escapou para Hollywood. Ela correu de cabeça para seus corredores mais sombrios. Na MGM, Judy era vista não como uma garota, mas como um produto. Os executivos do estúdio criticavam sua aparência, chamavam-na de patinho feio e a forçavam a tomar anfetaminas para manter sua energia, e depois barbitúricos para dormir. Isso era rotina. Não era cuidado, era controle. Ela era monitorada, pesada e manipulada, muitas vezes proibida de comer normalmente. Seu sorriso era encenado, sua inocência era mercantilizada e sua juventude roubada. Apesar do abuso, Judy cantava como ninguém. Sua voz carregava o peso de uma alma que havia vivido demais, muito jovem. Filmes como Agora Seremos Felizes e Nasce uma Estrela tornaram-se triunfos cinematográficos, mas ocultaram o trauma que ela enfrentou nos bastidores. Os anos posteriores de Judy foram marcados por lutas, vícios, casamentos desfeitos, ruína financeira, mas ela nunca parou de se apresentar. Ela se reergueu repetidamente, movida por talento bruto e uma vulnerabilidade dolorosa. Nos seus últimos anos, o público agarrava-se a cada nota, porque podia sentir a sua dor. Honesta, humana e inegável, Judy Garland não apenas sobreviveu à exploração, ela a incorporou. E, ao fazê-lo, obrigou Hollywood a enfrentar as consequências de tratar as suas jovens estrelas como mercadorias descartáveis. Sua vida foi uma tragédia envolta em lantejoulas, mas seu legado, eterno. Marilyn Monroe. Antes de se tornar a loira bombástica que a América adorava, Marilyn Monroe era Norma Jean Mortenson, uma garotinha assustada pulando entre lares adotivos, orfanatos e até mesmo nas mãos abusivas de um tutor. Sua vida era caos antes de ser glamour. E quando finalmente fugiu desse mundo, ela correu para outro igualmente explorador. Aos 16 anos, ela se casou para evitar voltar ao orfanato. Logo depois, ela foi descoberta em uma fábrica de munições, posando para propaganda de guerra. Hollywood viu sua beleza, não sua história. Ela descoloriu o cabelo, aprendeu a sorrir no momento certo e adotou o nome Marilyn Monroe. Mas a menina por dentro continuou frágil, profundamente ferida e dolorosamente solitária. Os estúdios exploraram sua inocência e apelo sexual, escalando-a como um objeto de desejo de voz suave. Atrás das câmeras, ela lutou contra homens poderosos que a viam apenas como uma fantasia. Ela recebia menos que seus colegas de elenco masculinos, era forçada a papéis estereotipados e ridicularizada sem piedade quando exigia respeito. Ainda assim, Marilyn não era uma tola. Ela leu Dostoiévski, estudou atuação com Lee Strasberg e cofundou sua própria produtora. Ela desejava ser reconhecida como uma atriz séria, não apenas um ícone. Filmes como Parada de Sucesso e Os Desajustados revelaram sua profundidade emocional inexplorada, mesmo enquanto sua vida pessoal estava em espiral. A exploração cobrou seu preço. Vício, doença mental e um crescente senso de isolamento consumiram seus anos finais. Quando ela morreu aos 36 anos, o mundo lamentou a perda de um ícone. Mas, sob a tristeza, havia admiração. Marilyn Monroe sobreviveu a um sistema que tentou defini-la, controlá-la e, em última análise, destruí-la. Ela nunca parou de lutar para ser mais do que o que Hollywood permitia. A tragédia de Marilyn não era sua beleza, mas como essa beleza foi usada contra ela. Mas sua sobrevivência, por mais fugaz que tenha sido, deu às futuras mulheres em Hollywood um roteiro. Não apenas escape, evolua. Barbara Payton. Barbara Payton foi uma advertência de Hollywood muito antes de sua história terminar em tragédia. Nascida em 1927 em uma família de classe trabalhadora, ela fugiu de um lar turbulento e abusivo.
casa na adolescência, perseguindo sonhos de glamour. Ela chegou a Hollywood com beleza loira glacial e ambição suficiente para rivalizar com Monroe. Os estúdios perceberam, mas os predadores também. Barbara foi rapidamente moldada no estereótipo de símbolo sexual. Seu sucesso veio com Kiss Tomorrow Goodbye, ao lado de James Cagney. Os críticos elogiaram sua sensualidade crua. Mas, por trás dos holofotes, a exploração era brutal. Os agentes do estúdio passavam-na de um contrato para outro, e sua vida romântica transformou-se em um espetáculo público. Um triângulo amoroso infame com o ator Franchot Tony e o bruto Tom Neal terminou com Neal espancando Tony quase até a morte. Peyton foi rotulada como mercadoria danificada e descartada. A mesma mídia que antes a adorava, agora a ridicularizava. Ela recorreu ao álcool e às drogas, afundando na pobreza, sendo repetidamente presa por prostituição e fraude de cheques. No final dos seus 30 anos, ela estava irreconhecível, sem teto em Los Angeles, vendendo suas próprias memórias escandalosas para conseguir dinheiro para a comida. E ainda, nas cinzas de sua queda, Barbara permaneceu desafiadora. Ela assumiu suas escolhas, falou abertamente sobre ter sido usada e alertou outras garotas sobre os perigos de Hollywood. Sua história não foi de redenção, mas de sobrevivência contra uma máquina projetada para devorar mulheres e descartá-las. Barbara Peyton não apenas caiu, ela foi empurrada, descartada por uma indústria que ganhou milhões com seu rosto. Ela morreu aos 39, mas sua história permanece como uma acusação brutal de como Hollywood trata as mulheres que já não considera úteis. Peg Entwistle. Ela veio para Hollywood para voar. Em vez disso, ela caiu. A história de Peg Entwistle se tornou uma lenda, principalmente por causa de como terminou, com seu corpo encontrado na base do icônico letreiro de Hollywood. Mas muito antes desse salto trágico, Peg era uma atriz talentosa, com formação clássica e experiência na Broadway. Ela havia fugido de uma situação familiar difícil e atravessado o país sozinha, certa de que o mundo do cinema ofereceria mais do que o palco. A RKO Pictures apostou nela, dando-lhe o papel de uma esposa amarga em 13 mulheres. Mas quando o lançamento do filme foi adiado e suas cenas fortemente cortadas, Peg caiu em desespero. A cidade prometia estrelato. O que ela recebeu foi silêncio. Sua grande chance havia desaparecido. Assim, de repente, a indústria a via como apenas mais um rosto bonito em um mar de milhares. Fácil de descartar, mas fácil ainda de esquecer. Ainda assim, Peg carregou o peso desses sonhos despedaçados com uma gravidade insuportável. Em uma noite fresca de setembro de 1932, ela subiu até o topo do H na placa de Hollywood. Segurança. Sua queda não foi apenas física. Foi o colapso de todas as promessas vazias que Hollywood já fez. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge não era apenas uma fugitiva. Ela foi uma revolução de salto alto. Nascida em Cleveland em 1922, Dorothy e sua irmã foram forçadas a formar um duo musical por sua mãe e um parceiro controlador que gerenciava todos os seus movimentos. Ela fugiu daquele mundo por meio da música e do cinema, indo para Los Angeles para se reinventar. Mas a nova vida teve um custo. Como uma mulher negra na era de Jim Crow, em Hollywood, Dorothy enfrentou uma exploração que era tanto racial quanto sexual. Ela brilhou nos clubes e logo chegou à grande tela. Quando Carmen Jones a tornou a primeira mulher negra indicada ao Oscar de melhor atriz, isso deveria ter mudado tudo. Em vez disso, ela foi rotulada. Muito exótica para papéis brancos, muito glamurosa para os papéis reservados para atrizes negras. As ofertas secaram. Ela foi explorada, tanto por estúdios quanto por amantes, incluindo o diretor casado Otto Preminger. Por trás da beleza estava uma mulher constantemente navegando em um mundo que via seu corpo antes de seu talento. Suas relações foram marcadas por traição, e suas finanças foram controladas por homens que prometeram proteção e trouxeram ruína. Dorothy morreu jovem, com apenas 42 anos, mas sua sobrevivência foi espiritual. Ela quebrou barreiras apenas ao permanecer firme, apenas ao exigir ser vista. Sua história é um testemunho para toda mulher que fugiu da opressão, apenas para encontrá-la vestindo um smoking e se autodenominando show business. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor não era uma fugitiva típica, mas ela escapou de algo igualmente consumista, uma infância criada para exibição. Nascida na Inglaterra e criada em Hollywood, Elizabeth foi lançada ao centro das atenções aos 9 anos, moldada na boneca de porcelana da MGM. Ela não fugiu de casa. Ela fugiu da própria vida, uma vida criada.
e manipulada por homens poderosos do estúdio que controlavam cada movimento dela. Aos 12 anos, a mocidade é insubstituível, a tornou uma estrela. Mas com a fama vieram a pressão sufocante, dietas para afinar seu corpo já pequeno, controle rígido sobre sua imagem e encenações publicitárias que mascaravam a verdadeira garota por trás dos olhos violetas. Cada romance que ela teve, cada casamento, cada desgosto foi mercantilizado. A indústria a rotulou como uma devoradora de homens, uma sedutora, um imã de escândalos. Poucos pararam para ver a garota assustada por baixo. Ela suportou a exploração mascarada de glamour. Mas Elizabeth não apenas sobreviveu, ela voltou com força. Na época de Butterfield 8 e Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Quando chegou a hora, ela assumiu o controle de sua carreira e recusou-se a ser encaixada nos papéis que os outros escolhiam para ela. Fora das telas, ela suportou críticas públicas, crises de saúde e a perda de grandes amores, mas surgiu mais poderosa. Tornou-se a primeira atriz a ganhar um cachê de $1 milhão e, mais tarde, usou sua fama para o ativismo, tornando-se uma aliada ativa na conscientização sobre a AIDS, quando poucos se atreviam a falar. Elizabeth Taylor não fugiu no sentido tradicional. Ela passou pelo fogo e saiu resplandecente. Não porque Hollywood permitiu, mas porque ela exigiu. Ela não escapou do sistema. Ela aprendeu a dominá-lo. Veronica Lake. A ascensão de Veronica Lake foi rápida, e sua queda ainda mais rápida. Mas muito antes de se tornar a garota peekaboo de Hollywood, Veronica era apenas Constance Ockelman, uma adolescente do Brooklyn que fugiu de um lar desfeito após a morte do pai. Sua mãe se casou novamente e a jovem Connie, sentindo-se indesejada, saiu para encontrar uma vida por conta própria. Ela tropeçou na carreira de modelo e depois foi para o cinema. Hollywood imediatamente se agarrou à sua beleza, especialmente a cascata de cabelos loiros que acidentalmente caiu sobre um olho durante um teste de câmera. Esse erro tornou-se sua marca registrada, e a imagem ficou. Mas a imagem não era ela. Era uma prisão. Os estúdios a sobrecarregavam, colocando-a contra colegas de elenco como Alan Ladd e roteirizando cada movimento. Fora do set, sua vida pessoal desmoronou. Seus casamentos fracassaram. Ela bebia para lidar com a situação. Ela foi rotulada como difícil, uma sentença de morte para mulheres na Hollywood dos anos 40. Pior, o esforço de guerra culpou seu penteado por ferimentos no trabalho entre mulheres que imitavam seu visual, levando-a a mudar publicamente. Aquela atitude, pretendida para ajudar, custou-lhe o status de ícone que a MGM tinha passado anos a construir. Na década de 1950, Lake estava falida e trabalhando como garçonete em Nova York, mas nunca desistiu completamente. Ela publicou um livro de memórias, recuperou sua voz e viveu seus anos finais sob seus próprios termos. Veronica Lake fugiu de uma gaiola, apenas para cair em outra. Mas ela abriu as barras com brutal honestidade. Ela sobreviveu ao sistema que a vendeu como uma fantasia. E ao fazer isso, provou que era mais do que um penteado. Ela era humana. Rita Hayworth. Para o mundo, Rita Hayworth era o epítome da sensualidade. Mas por trás das poses sensuais e vestidos reluzentes, estava Margarita Carmen Cansino, uma garota que passou a infância dançando em clubes, empurrada para o palco por seu pai, Eduardo. A fuga dela não foi de casa. Foi do controle dele. Mais tarde, ela descreveu sua educação como controlada e traumática. Dançar com o pai em boates quando adolescente a expôs à atenção adulta muito cedo. Eventualmente, ela fugiu para os braços de Hollywood. Mas mesmo lá, a exploração continuou. A Columbia Pictures mudou o nome dela, levantou a linha do cabelo com a dolorosa eletrólise e tingiu o cabelo de vermelho para apagar sua herança latina. Rita tornou-se uma sensação global com Gilda, mas ela detestava essa imagem. Todo homem que conheci, ela disse uma vez, se apaixonava por Gilda, mas acordava comigo. Essa dissonância a assombrava. Os homens em sua vida, incluindo Orson Welles e o príncipe Ali Khan, amavam sua lenda, mas não conseguiam lidar com sua vulnerabilidade. Por trás dos holofotes, ela lutava contra a ansiedade, alcoolismo e o peso esmagador de ser um ícone que ninguém realmente conhecia. Os estúdios se alimentavam de sua fama, mas não ofereciam apoio enquanto sua saúde mental declinava. Apesar de tudo, Rita nunca se rendeu. Ela continuou trabalhando durante a década de 1960, mesmo quando Hollywood virou as costas. Seus últimos anos, afetados por Alzheimer não diagnosticado, foram trágicos, mas sua força nunca foi esquecida.
Rita Hayworth não apenas sobreviveu à exploração, ela a suportou com uma graça trágica. Ela era mais do que uma deusa do cinema. Ela era uma mulher que lutou para recuperar sua identidade em uma indústria que tentou apagá-la. Natalie Wood. A vida de Natalie Wood foi cuidadosamente coreografada antes mesmo de ela saber falar por si mesma. Nascida Natalia Nikolaevna Zakharenko, filha de pais imigrantes russos, ela foi empurrada para a atuação ainda pequena. Sua mãe acreditava que a fama traria salvação, e ela não mediria esforços para consegui-la. Natalie não fugiu de casa. Ela foi levada à exploração pela própria família. Aos 8 anos de idade, estrelou milagre na Rua 34. Aos 16, estava sendo escalada ao lado de homens adultos em papéis românticos. Sua imagem era rigidamente controlada, e frequentemente lhe davam homens mais velhos como coatores, confundindo as linhas entre adolescência e sexualidade. Mas Natalie não era passiva. Ela se rebelou silenciosamente, lutando por papéis sérios em filmes como Juventude Transviada e Clamor do Sexo, onde suas atuações emocionais brutas insinuavam o trauma profundo que carregava. Fora das telas, ela lutava contra medos, ansiedade e rumores de ter sido sexualmente agredida por uma grande figura de Hollywood em uma idade jovem. Uma acusação que ainda arrepia os fãs hoje. Apesar de tudo, Natalie sobreviveu mais do que a maioria. Ela se tornou produtora, mãe e uma mulher que não tinha medo de mostrar sua dor. Mas sua trágica morte em 1981, afogando-se em circunstâncias misteriosas, continua sendo uma das histórias não resolvidas mais controversas de Hollywood. A vida de Natalie Wood foi uma mistura assombrosa de inocência roubada e coragem recuperada. Ela passou a vida inteira tentando assumir a narrativa que outros tinham escrito para ela. E enquanto a verdade pode ter morrido com ela, seu legado continua a gritar o que ela frequentemente sussurrava: "Eu quero ser ouvida." Lana Turner. Lana Turner foi descoberta enquanto tomava um refrigerante em uma drogaria, mas esse começo doce esconde uma infância turbulenta. Nascida Julia Jean Turner, em Idaho, ela fugiu de um lar destruído, marcado pela morte violenta de seu pai. Criada por uma mãe que lutava para sustentar a família, Lana escapou para o mundo dos sonhos de Los Angeles. Sua beleza foi usada como arma no momento em que foi descoberta. Hollywood imediatamente a moldou na Sweater Girl, uma fantasia ambulante que atraía milhões aos cinemas e predadores nos bastidores. Ela foi escalada como sedutora repetidas vezes, apesar de possuir uma profundidade e vulnerabilidade que os estúdios nunca exploraram completamente. Mas a vida pessoal de Lana tornou-se sua performance pública mais notória. 8 casamentos, escândalos em tabloides e a infame morte de seu namorado gangster, Johnny Stompanato, esfaqueado por sua filha adolescente, Cheryl, em legítima defesa, definiram sua narrativa. A imprensa a crucificou, mas ela se manteve firme, protegendo sua filha a todo custo. O que muitos esquecem é a resiliência de Lana. Ela não sucumbiu ao escândalo. Ela continuou trabalhando. Filmes como Imitation of Life mostraram uma Turner madura e consciente, lidando com raça, identidade e maternidade de formas que refletiam sua própria vida. Lana não fugiu de Hollywood. Ela passou por ela, machucada, mas intacta. Ela tomou o controle de uma história que outros tentaram escrever para ela e a transformou em uma carreira que durou quase 5 décadas. Susan Hayward. Susan Hayward não apenas escapou de Brooklyn. Ela rompeu seu teto. Nascida Edith Mariner, ela era uma garota dura, ruiva, de um bairro pobre que correu em direção a Hollywood com fogo no coração e ambição nas veias. Mas Hollywood tinha planos para ela, nenhum deles justo. Chegando durante a era dourada do sistema de estúdios, Susan se viu presa em papéis que enfatizavam sua beleza, mas ignoravam sua determinação. Ela muitas vezes era preterida das principais chamadas, usada para fotos glamourosas e turnês promocionais, enquanto estreladas mais favorecidas pegavam os papéis sérios. Ainda assim, Susan reagiu. Ela sobreviveu a um grave acidente de carro no início de sua carreira, reconstruiu sua imagem e exigiu papéis que testassem seu alcance. Em Eu Quero Viver, ela interpretou uma condenada no corredor da morte da vida real, entregando uma das performances humanas mais angustiantes da história do cinema. Isso lhe rendeu um Oscar e provou que Hayward não era apenas um rosto bonito. Nos bastidores, ela enfrentou um casamento conturbado e lutou contra a depressão. No entanto, raramente deixou o público ver sua dor. Ela seguiu as regras de Hollywood apenas o tempo suficiente para reescrevê-las. Susan Hayward correu atrás de um sonho, mas quando esse sonho tentou reduzi-la,
Ela reagiu com fúria e graça. Sua sobrevivência não era apenas sobre permanecer. Era sobre evoluir, exigir ser vista e nunca desistir de seu fogo. Jean Harlow. Jean Harlow foi a loira platinada original de Hollywood. Uma visão de glamour, sedução e carisma cinematográfico. Mas a verdadeira Harlow, nascida Harleen Carpenter, fugiu em mais de uma maneira. Com apenas 16 anos, casou-se para escapar de sua mãe controladora, Mama Jean, que via a beleza da filha como uma máquina de dinheiro. Aos 18 anos, Jean estava em Hollywood, inicialmente relutante, depois empurrada para a atuação por seu marido, e, mais tarde, por sua mãe. Sua estreia aconteceu com Hells Angels em 1930. De repente, ela estava em todos os lugares, adorada por suas curvas e olhar frio, mesmo enquanto a MGM a transformava em um símbolo de fantasia sexual. No entanto, fora das telas, ela era tímida, gentil e despreparada para os homens lascivos e a imprensa implacável. Seu corpo tornou-se uma marca, seu nome, uma manchete. Por trás das lantejoulas estava uma mulher explorada pelo estúdio, sua mãe e uma série de casamentos desastrosos. Ela trabalhava horas exaustivas, apesar de uma doença crônica. Tudo enquanto escondia sua dor emocional atrás de um sorriso cintilante. Jean Harlow morreu aos 26 anos de falência renal, agravada pela recusa do estúdio em permitir que ela recebesse tratamento médico adequado a tempo. Sua morte prematura surpreendeu a nação, mas poucos a reconheceram como consequência de um sistema que nunca se importou verdadeiramente com suas estrelas. Harlow fugiu de um lar que a usava para uma indústria que a utilizava ainda mais. Mas ela iluminava a tela com uma vulnerabilidade que nenhum estúdio poderia roteirizar. Sua história não é apenas uma tragédia. É um símbolo da era de ouro de Hollywood, brilhando no topo de uma montanha de sacrifícios. Linda Darnell. Linda Darnell parecia um sonho, mas vivia um pesadelo em câmera lenta. Nascida no Texas em 1923, ela foi empurrada para o mundo da modelagem por uma mãe dominadora antes de atingir a puberdade. Aos 15 anos, ela mentiu sobre sua idade e caiu direto nas garras da 20th Century Fox, tornando-se uma das suas belezas mais lucrativas. Mas o que ela não podia escapar era o controle. O chefe do estúdio, Darryl F. Zanuck, a promoveu como uma sirene exótica, reforçando constantemente que sua aparência era mais importante do que seu talento. Ela estrelou sucessos como Forever Amber e A Letter to Three Wives, mas nos bastidores estava lutando. Explorada em relacionamentos e profissionalmente sufocada, ela começou a desaparecer dos holofotes nos anos 50. Alcoolismo e depressão seguiram. Papéis desapareceram. Ela tentou o teatro e a televisão, agarrando-se a um retorno. Então, veio a ironia mais cruel. Em 1965, ela estava hospedada com sua ex-secretária quando um incêndio aconteceu. Linda correu para dentro para salvar os filhos da mulher e sofreu queimaduras fatais. Ela morreu um dia depois. Linda Darnell não apenas sobreviveu à exploração de Hollywood. Ela ardeu por isso, figurativamente e, tragicamente, literalmente. Ela havia fugido de um lar opressivo, apenas para ser sufocada pelo próprio sistema que prometia sua escapada. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield não apenas correu para Hollywood, ela disparou, sorrindo o caminho todo. Nascida Vera Jane Palmer em 1933, sua vida inicial foi marcada por perdas. Seu pai morreu quando ela tinha 3 anos, e na adolescência ela estava desesperada para escapar da pequena cidade do Texas e das normas conservadoras que sufocavam seus sonhos. Jane não estava apenas fugindo da pobreza, ela estava correndo em direção aos holofotes. Ela chegou com um plano. Armada com inteligência, charme e uma determinação inabalável, Jane criou sua própria imagem. Cabelo loiro platinado, vestidos apertados e uma voz aguda que parodiava Marilyn Monroe, enquanto zombava da própria indústria que a explorava. Hollywood mordeu a isca. Ela foi escalada como o símbolo sexual definitivo em filmes como The Girl Can't Help It, promovida descaradamente por estúdios que se importavam pouco com sua inteligência e tudo com seu busto. O que a maioria não sabia. Jane tinha um QI de 163. Falava 5 idiomas e estudou drama na Universidade do Texas. Mas ela aprendeu rapidamente que inteligência não vendia. Curvas sim. Ela se apoiou no papel para sobreviver. Mas a cada foto encenada e escândalo de tabloide, a linha entre pessoa e persona se confundia. No início da década de 1960, Jane foi colocada diante dos
afastada para rostos mais novos. Ela fez turnês em casas noturnas, agarrou-se aos holofotes e lutou para sustentar seus 5 filhos. Jane morreu tragicamente em um acidente de carro, aos 34 anos. No entanto, seu legado continua vivo. Não como uma piada, mas como uma mulher que entendeu as regras da exploração e tentou, à sua maneira exuberante, subvertê-las. Jane não apenas sobreviveu, foi a sua atuação de sobrevivência que se tornou o seu maior ato. Joan Crawford. Antes de ser realeza de Hollywood, Joan Crawford era uma fugitiva com buracos nos sapatos e fogo no coração. Nascida Lucille Fay LeSueur, em 1904, ela cresceu pobre, abandonada pelo pai e abusada por um padrasto. Quando adolescente, ela trabalhou como garçonete e lavadeira, esfregando o chão enquanto sonhava em escapar. Ela correu para o palco, depois para a tela. Na década de 1920, MGM a transformou em Joan Crawford, um nome escolhido em um concurso. Seus primeiros papéis capitalizaram em sua sensualidade crua e habilidades de dança. Mas por trás do glamour, Joan ainda era a garota tentando provar que tinha importância. Ela se reinventou constantemente. Flapper, heroína da classe trabalhadora, ícone da moda, a cada vez lutando para sair dos papéis que outros a empurravam. Crawford suportou um sistema de estúdios que explorava sua aparência, controlava sua vida minuciosamente e a descartava quando envelhecia. Mas ela se recusou a desaparecer. Com Mildred Pierce, ela silenciou os críticos e ganhou um Oscar, desafiando a crença de que mulheres com mais de 40 anos não podiam carregar um filme. Sua vida pessoal, especialmente como mãe, permanece controversa, mas não há como negar sua força. Ela sobreviveu à pobreza, ao abuso, à lista negra e a uma indústria misógina que oferecia pouca misericórdia. Apesar de tudo, ela manteve-se elegante, ambiciosa e extremamente determinada. Joan não apenas escapou da exploração, ela a transformou em uma arte performática, usando-a como combustível para forjar uma carreira que durou 5 décadas. Ela não era perfeita, mas era poderosa, e é por isso que sua lenda perdura. Bettie Page. Bettie Page não entrou no mundo da exploração. Ela foi arrastada para ele com um sorriso. Nascida no Tennessee em 1923, Bettie cresceu na pobreza e em lares adotivos depois que seu pai foi preso por molestá-la. No início dos seus 20 anos, ela fugiu de um casamento fracassado e foi para Nova York para se encontrar. O que encontrou foi uma lente de câmera que nunca a deixaria escapar. Com sua franja característica, poses brincalhonas e atitude destemida, Bettie se tornou a rainha das pin-ups dos anos 50. Ela modelou para fotógrafos de glamour e estrelou em filmes de fetiche. Imagens que mais tarde definiriam subculturas underground. Mas ela sempre insistiu que posava porque queria, nunca se vendo como uma vítima. A verdade era mais obscura. Page foi explorada por fotógrafos homens, mal paga e mais tarde colocada na lista negra quando a América conservadora reprimiu materiais adultos. Ela desapareceu dos olhos do público no final dos anos 50, descendo para o fervor religioso e lutando contra a doença mental, incluindo um diagnóstico de esquizofrenia, que levou a anos de cuidados psiquiátricos. Ainda assim, Bettie Page sobreviveu. Quando uma nova geração a redescobriu nos anos 90, ela emergiu com cautela, não pela fama, mas pelo reconhecimento. Ela deu entrevistas, reivindicou sua narrativa e recebeu o respeito a muito devido. Bettie Page não pediu para se tornar um ícone. Ela simplesmente fugiu de uma prisão para outra e, de alguma forma, escapou de ambas. Seu legado não está apenas nas fotos, mas em sua recusa em se envergonhar de quem ela era. Clara Bow. Clara Bow não apenas incorporou os anos 20. Ela foi o coração pulsante da década. Mas por trás do riso e dos olhos cintilantes da It Girl, estava uma garota do Brooklyn fugindo de horrores que ninguém deveria enfrentar. Nascida na pobreza em 1905, a infância de Clara foi marcada por negligência, violência e trauma. Sua mãe sofria de grave doença mental e uma vez tentou matá-la. Clara fugiu não com uma mala, mas com o puro instinto de sobrevivência. Ganhar um concurso de beleza na adolescência lhe deu um bilhete de saída e ela rapidamente fez seu caminho para Hollywood. Ela trouxe algo que ninguém mais tinha: emoção genuína, um sorriso esperto e uma energia sexual que não dependia de pretensão. Ela era magnética. Os estúdios viram cifrões. Eles a fizeram trabalhar incansavelmente, explorando sua imagem enquanto ignoravam.
seu bem-estar. Quando os filmes sonoros surgiram, o sotaque e os nervos de Clara foram ridicularizados. Rumores se espalharam rapidamente sobre seu passado, sua sexualidade, sua sanidade. Executivos de estúdio a controlavam com contratos e colunas de fofocas, minando sua confiança com cada escândalo fabricado. Nos seus 30 e poucos anos, Clara se afastou. Cansada, quebrada e publicamente humilhada, ela se retirou das telas e se casou com o ator de faroeste Rex Bell, estabelecendo-se em Nevada. Mas a paz foi ilusória. Ela lutou contra a internação e nunca voltou a atuar. Ainda assim, Clara sobreviveu. Ela havia superado a pobreza, o abuso e um sistema que devorava mulheres como ela. Sua carreira pode ter brilhado intensamente e rapidamente. Mas ela nunca deixou Hollywood roubar sua alma. Clara Bow não foi apenas uma fugitiva. Ela foi uma sobrevivente que deu ao mundo tudo o que tinha. E, quando ameaçou destruí-la, ela se recuperou. Frances Farmer. Frances Farmer nasceu desafiadora. Em uma época em que a conformidade era a sobrevivência, ela questionou abertamente a religião, a política e a própria estrutura de Hollywood. Nascida em 1913, ela se dedicou à atuação não para se tornar famosa, mas para ser ouvida, e isso a tornava perigosa. Depois de estudar teatro na faculdade e visitar a União Soviética, ganhando o rótulo vermelho, Frances chegou a Hollywood com brilho e beleza. Mas ela se recusou a jogar o jogo. Ela desafiou diretores, recusou acrobacias publicitárias do estúdio e exigiu integridade artística. Essa independência não foi respeitada. Foi punida. Ela foi rotulada como difícil, um beijo da morte nos anos 1940. Quanto mais resistia, mais era isolada. Sua saúde mental deteriorou. Ela foi presa, internada e sujeita a tratamentos horríveis, incluindo relatos de terapia de choque e lobotomias forçadas, embora estas últimas ainda sejam debatidas. Ela se tornou um sinal de alerta para mulheres que ousavam resistir. Mas Frances não foi quebrada. Ela eventualmente voltou aos palcos, publicou uma autobiografia e apresentou um programa de TV local. Embora nunca totalmente restaurada, ela conseguiu sair do abismo em que Hollywood a jogou. Frances Farmer não apenas sobreviveu à exploração. Ela se tornou sua mártir. Sua vida é tanto um conto de advertência quanto um farol de resistência. Ela provou que o preço da verdade em uma cidade desonesta pode ser brutal, mas nunca sem sentido. Gloria Graham. Gloria Graham nunca foi feita para os moldes arrumadinhos de Hollywood. Nascida em 1923, ela foi criada em um lar teatral, mas fugiu de casa jovem para trilhar seu próprio caminho. O que ela encontrou foi uma indústria pronta para usar sua voz sedutora e olhos feridos sem nunca perguntar o que custavam a ela. Ela ganhou um Oscar por Assim Estava Escrito, e seus papéis em filmes noir como No Silêncio da Noite a transformaram em uma deusa de vulnerabilidade e perigo. Mas a vida real de Gloria era ainda mais complicada do que sua persona na tela. Por trás de sua voz suave estava uma mulher tentando manter a sanidade. Sua vida pessoal desmoronou quando ela se casou com seu ex-enteado, um escândalo que Hollywood nunca perdoou. As portas dos estúdios se fecharam, os papéis desapareceram. Ela começou a atuar em teatros comunitários, sobrevivendo com restos de fama enquanto escondia um diagnóstico de câncer que acabaria por tirar sua vida. Ainda assim, ela continuou a trabalhar até o fim, subindo ao palco na Inglaterra e recusando piedade. Gloria Graham não fugiu de Hollywood. Ela se afastou com a cabeça erguida, desafiando qualquer um a olhar em seus olhos. Ela não apenas sobreviveu à exploração, ela sobreviveu à sua relevância. Mae West. Mae West não fugiu da exploração. Ela o atravessou como um trator de saltos altos. Nascida em 1893, ela foi criada por uma família de vaudeville que incentivava seu talento para a rebeldia. Nos seus 20 e poucos anos, ela já escrevia e produzia suas próprias peças atrevidas, sendo presa por obscenidade e adorando cada minuto disso. Quando finalmente chegou a Hollywood, já perto dos 40 anos, ela já era uma lenda. Mas a indústria cinematográfica ainda tentava controlá-la. Seu guarda-roupa, suas palavras, seu peso. Mae recusou. Ela escreveu seus próprios diálogos, criou sua própria persona e nunca deixou que ninguém a definisse. Tentaram censurá-la, bani-la, enterrá-la em restrições de código. Ela respondeu com piscadelas, duplos sentidos e alguns dos números de bilheteria mais poderosos da década de 1930.
Mae West antecipou a exploração e virou a situação ao seu favor. Ela fez de seu corpo seu negócio, de suas piadas sua armadura e de sua sagacidade sua arma. Ela não foi apenas uma sobrevivente, ela foi a arquiteta de sua própria lenda. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck nasceu Ruby Stevens, no Brooklyn. Ficou órfã aos 4 anos e foi criada em lares adotivos e por uma irmã mais velha instável. Ela fugiu de abuso, pobreza e negligência, trabalhando como dançarina em bares clandestinos antes de conquistar seu espaço no teatro e, finalmente, em Hollywood. Lá, ela se tornou a profissional definitiva. Forte, serena e emocionalmente intensa, Stanwyck apresentou atuações inesquecíveis em filmes como Stella Dallas, Pacto de Sangue e As 3 Noites de Eva. Mas por trás de sua persona de aço estava uma mulher que tinha sobrevivido, sempre estando em guarda. Ela raramente discutia seu passado. Em vez disso, ela trabalhava mais do que qualquer um, nunca perdendo o horário de chamada, nunca causando drama. Não era obediência, era armadura. Ela sabia o que acontecia com mulheres que falhavam. Embora os estúdios explorassem sua aparência e trabalho, não conseguiam dobrar sua vontade. Ela negociou por papéis melhores, manteve sua vida privada em sigilo e, mais tarde, fez a transição para a televisão sem perder o ritmo. Barbara Stanwyck não escapou da exploração por acaso. Ela fez isso sendo mais inteligente, mais dura e mais disciplinada do que os homens que tentaram controlá-la. Ela não fugiu de nada, porque já havia superado tudo. Lupe Vélez. Lupe Vélez era fogo em forma humana, apaixonada, selvagem e ousadamente sem remorsos. Nascida no México em 1908, ela fugiu de uma infância privilegiada, mas restritiva, após a morte do pai, determinada a traçar seu próprio caminho nos Estados Unidos. Ela chegou a Los Angeles com beleza, talento e uma vontade de ferro, mas Hollywood não estava pronta para ela. Ela foi rapidamente rotulada como a mexicana explosiva, um estereótipo que Lupe interpretava nas comédias. Mas fora das telas, ela se irritava com as limitações. Desejava ser levada a sério, fugir das restrições de papéis moldados por seu sotaque e temperamento. Mas na Hollywood dos anos 1930, as mulheres latinas eram exotizadas e depois descartadas. Sua vida romântica fazia manchetes. Ela foi ligada a Gary Cooper, Johnny Weissmuller e outros homens famosos, mas eram frequentemente seus arroubos, e não sua arte, que os tabloides destacavam. Por trás de sua persona explosiva estava uma mulher ansiando por estabilidade, respeito e liberdade criativa. Ela nunca conseguiu isso. Em 1944, com apenas 36 anos, Lupe morreu de uma overdose de pílulas para dormir no que muitos acreditam ter sido um suicídio após desilusão amorosa e declínio na carreira. Mas lendas e rumores seguiram-na, muitas vezes distorcendo seus momentos finais em piadas. O que deve ser lembrado é isto. Lupe Vélez foi uma das primeiras atrizes mexicanas a entrar em Hollywood. Ela conseguiu isso com inteligência, tenacidade e um charme destemido em um sistema que raramente mostrava misericórdia. Ela sobreviveu muito mais do que qualquer um esperava, e por um tempo, ela fez o mundo rir em seus próprios termos. Lupe não fugiu apenas do seu passado. Ela correu em direção a um futuro que esculpiu a partir do preconceito e das limitações, abrindo caminho para cada atriz latina que a seguiu. Eles vieram para Hollywood em busca de luz, e passaram por fogo. Essas mulheres não eram apenas estrelas, eram sobreviventes. Por trás de cada sorriso no tapete vermelho, havia uma história de fuga, resiliência e força silenciosa. E embora os estúdios escrevessem seus papéis, foram essas mulheres que reescreveram seus destinos. Nunca esqueça a verdade delas.